Ei pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, a vida após a morte. Gosto muito da doutrina espírita, mas não me apego só a ela. É, mas principalmente aqui o objetivo do nosso canal é falar sobre reforma íntima e evolução moral. A gente está em plena transição planetária. É extremamente necessário que a gente reforme os nossos valores. A gente deixe para trás essa bagagem dessa velha era. Não tem por que a gente seguir com ela adiante, para que a gente possa firmar uma nova etapa evolutiva na humanidade, para que a gente possa abrir a era de Aquário, a era do coletivo, do conhecimento, do compartilhamento. Então, aqui a ideia é estudar, vem aqui como uma neófita, uma iniciante, uma aprendiz. Compartilho com vocês o meu processo de aprendizado, nunca com aquela que sabe de tudo, mas aprendo muito também com os comentários de vocês. Então é isso, vamos pegar as obras, vamos estudá-las, comentá-las, para quem sabe a gente vai conseguir aplicar na nossa vida, viver o Evangelho na prática. Essa era a proposta de Jesus e é isso que a gente procura aplicar em prática. Hoje eu vou ler um texto do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico, escrito pelo nosso amado e querido Emmanuel. E o texto é a lição 69, no serviço cristão. Ser cristão não é fácil, é muito fácil falar que é cristão. Difícil é ser cristão. Acho que o melhor exemplo que a gente pode pegar são os cristãos da igreja primitiva, que confiavam em Deus acima de tudo, que realmente valorizavam as realidades espirituais. Ser cristão é muito mais do que ver a Bíblia, do que é uma atitude de amor ao próximo, de compaixão, de renúncia de si mesmo. Não aquela renúncia que dói para que as pessoas não nos prejudiquem, mas para que a gente viva para Deus aqui na Terra. E isso pode ser em qualquer religião cristã, mas que a gente dedique e consagre toda a nossa vida, todos os nossos atos a Deus, para que a gente seja aqui instrumento de Deus na Terra, para que a gente procure se melhorar, que a gente procure se aperfeiçoar, que a gente procure trabalhar primeiro as coisas de Deus, para que o resto venha nos ser dado por acréscimo, como já dizia Jesus. Então vamos lá. No serviço cristão, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Então, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, não é questão de ter o domínio, ser o dono da herança de Deus, não é o povo prometido, mas servindo de exemplo ao rebanho. É aquele exemplo que arrasta, que inspira. Aos companheiros do espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Então, quantas pessoas não têm fé só para estar tudo bem? Você quer ver uma coisa, um exemplo bem claro da falta de fé? O medo. Quantos de nós não temos medos de várias coisas? Medo do futuro, medo de acidente. O medo é o oposto da fé. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente confia em Deus, a gente sabe que a gente vai estar sendo amparado e guiado, se a gente fizer a nossa parte, é claro, né? Mas é claro que o medo também tem um mecanismo biológico, fisiológico, de proteger, que a gente preserve a nossa própria vida. Mas hoje em dia os medos estão exagerados, a gente tem medo de tudo, a gente vive síndrome do pânico, essas coisas. O medo é o oposto da fé. Quando a gente tem fé, a gente confia em Deus. Então, esse seria um profundo problema da fé. As pessoas têm fé quando todos os seus desejos são atendidos, quando é contrariado, quando acontece alguma coisa que não gostaria que acontecesse na própria vida e vai lá e culpa Deus. Até ateu tem mania de brigar com Deus quando acontece alguma coisa que é contrariada. A gente cria para nós um futuro que a gente gostaria que se realizasse, as coisas sendo do jeito que a gente gostaria que fosse. Isso é o nosso ego. Aí vem Deus e nos leva para o nosso caminho verdadeiro, aquele que a gente precisa trilhar. Aí no primeiro momento a gente não compreende e perde, muitos perdem a fé. Acabam errando e se perdendo no caminho, querendo, forçando segurar as coisas velhas, segurar aquele estilo de vida que a vida vem e nos conduz para outro caminho. E aí, essa falta de fé transcende a dor, que a gente acaba fazendo escolhas erradas.
porque a gente não confia em Deus e aí vem a dor, o sofrimento de toda a falta de confiança em Deus e no que nós estamos vivendo. Porque dão de graça o que por graça recebem, isso é importantíssimo. De graça recebemos, de graça passamos para os outros. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, aqueles que cobram. Então, algo de crítica deles. Não, peraí, eles são meus concorrentes. E a gente não está aqui para ser concorrente de ninguém, a gente está aqui para compartilhar. O fato de, por exemplo, nem se compara com um evento mediúnico, um evento de cura, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, o fato de estar vindo aqui no YouTube compartilhando meu estudo é dar de graça o que eu estou recebendo. Estou recebendo de graça uma pós-graduação em mediunidade lá na Fraternidade Irmão Blacos. Minha obrigação é compartilhar com as pessoas, sem cobrar nada em troca. É o conhecimento que a gente passa para frente. O que de graça recebeste, de graça, compartilha. Então, assim, isso acaba gerando muita indignação das pessoas que querem mercantilizar Jesus. Porque dão de graça o que por graça recebem, conta com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita versão dos que se cristalizam na pequena ciência, naqueles que só acreditam na ciência. E falam de todos os adjetivos imagináveis, as pessoas que têm fé. E fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas existem inúmeros motivos para a gente ter fé, para a gente acreditar. O universo nos dá motivos o tempo inteiro, as coincidências são demais. Tanto no nível macro, no planeta, como também na nossa própria vida. Pessoas que cruzam o nosso caminho inesperadamente, situações. Então, assim, é necessário ter fé. A gente não pode ser igual São Tomé, só ver para crer. E isso incomoda muita gente que é muito racional, muito materialista. Não é que racional não é errado. Eu sou uma pessoa extremamente racional, preciso de uma fé lúcida. Pessoas extremamente materialistas incomodam, que elas precisam de provas. E as provas estão aí, só que elas não dá para provar a existência de Deus, mas também é impossível negar a existência de Deus. Isso depende de como que você vai enxergar o ponto de vista. Você vai enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Matematicamente, é impossível negar a existência de Deus. Então, fica aí, né? Cada um vai acreditar naquilo que mais lhe compraz, mas o problema dos homens da ciência é que eles querem ter razão sobre tudo. Os homens, de uma maneira geral, a humanidade, né, quer dominar tudo. Só que a gente é um grão de areia, a gente tem controle até certo ponto. A nossa vida, ela é guiada e governada por Deus, pelas leis divinas, pelas leis espirituais. E a gente consegue direcioná-la através do uso da nossa vontade até certo ponto. Mas para Deus, Ele é soberano e para onde Ele nos conduz é onde que a gente vai, por bem ou por mal, através do amor ou através do rigor. E isso, assim, até uma criança sabe. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, compartilhando aquilo que tem, são categorizados como loucos pelo que se satisfazem na fantasia transitória, aqueles que não se apegam aos bens materiais, aqueles muito materialistas. Nossa Senhora, tá maluco, tem que internar, tá desfazendo o patrimônio todo, tá doando o que tem, não tem amor às coisas, esse apego, né? E aí acaba sendo taxado como louco. Não, temos que internar antes que desfaça de tudo que tem. Só porque estão acostumados a compartilhar. Chico Xavier, ele escreveu vários best-sellers. O maior deles, com certeza, foi Nosso Lar. A pessoa que escreve um best-seller fica milionária. Ele doou toda a renda que ele recebeu para a FEB, para a Federação Espírita Brasileira. Ele não recebeu um centavo para ele, doou tudo para a caridade. Ele recebia com o salário de um servidor público, que ele trabalhava até o fim da vida dele, até uma idade bem adiantada, e ele nunca chegou atrasado. Se ele quisesse ter enriquecido, ele poderia, mas ele deu tudo para a caridade. Aos olhos dos materialistas, ele tinha uma vida muito humilde, muito modesta, muito simples. Não sei se assim, eu não posso te dizer se ele passava necessidade, mas eu tenho certeza absoluta que a vida dele era muito simples.
Ele tinha, por exemplo, só 2 roupas. Ele não tinha bens materiais de sobra. Qualquer um, como assim? Ele escreveu um best-seller e ele tem essa vida paupérrima. Era um louco. Mas não é, porque é um espírito extremamente adiantado, que já se, né, não tem esse egoísmo de querer tudo para si. O que tem é para compartilhar com os outros, para levar alegria, consolo, paz, esperança, união para as pessoas. Então, é um exemplo assim, master para nós espíritas. Chico Xavier é sempre referência. Existem outros também, mas ele é sempre uma referência inequívoca. E, aos olhos dos materialistas, é taxado de maluco, abre mão de todo o patrimônio. Ele trabalhava muito, ele trabalhava de dia na repartição pública, e ele psicografava os livros à noite, de madrugada, e não fazer questão de receber um centavo, nem de melhorar de vida, sua vida material, com os recursos do próprio trabalho. Não, o conteúdo não era meu, era dos espíritos. Eu só estou repassando para as pessoas, esse conhecimento não é meu, eu não tenho direito de cobrar por ele. Então, por muitos o taxariam de louco, de ver o tanto que ele abriu mão. Tanto é que todas as obras básicas do Kardec, as obras do Chico, tudo conhecimento, se procurar na internet, não tem registro, não tem. É conteúdo aberto. Porque desde o começo ele quis que fosse assim. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Porque a gente quer muito que as pessoas nos compreendam, né? Quando as pessoas não nos compreendem, a gente fica chateado, a gente fica magoado. Mas, na verdade, quanto maior a compreensão, quanto maior a responsabilidade, assim, quanto mais adiantado, tá? Maior a responsabilidade de compreender aqueles que não nos compreendem. Porque nem todos estão no mesmo patamar evolutivo, nem todos estão no mesmo momento da caminhada, nem todos estão com a mesma elevação. Hoje, em pleno século XXI, 2024, muitas pessoas ainda dormem, no sentido de despertar da consciência. Existem 4 estágios de despertar da consciência. Se não me engano, existem aqueles que estão dormindo, existem aqueles que estão adormecidos, que estão acordando, despertando. Eu não tenho certeza, até eu vi isso numa palestra do Divaldo. Existem aqueles que já têm a consciência do momento, existem aqueles que têm a consciência plena. Então, que são 4 momentos, esse é fato. Nem todos estão no mesmo momento evolutivo, e aqueles que já estão mais adiantados têm que compreender aqueles que não o compreendem. Não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus ensinou? Quando ele estava lá na cruz e estava sendo crucificado, ele não virou e falou: perdoe os pais, porque eles não sabem o que fazem. Então, aqueles que... é a oração de São Francisco, a gente não tem que exigir ser compreendido, a gente tem que compreender aqueles que não nos compreendem. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para Cristo. Encontram-se no círculo de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo o interesse de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideça, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nós não somos donos da herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, que os nossos atos falem por nós, seja a nossa defesa, que dê notícia de nós mesmos. A gente não é merecedor por herança, por direito, é uma conquista da alma. E aquilo que a gente já faz, a gente serve de exemplo para os outros. Tem muitas coisas que a gente ainda não dá conta de fazer, mas Jesus já falava: deixai brilhar a vossa luz, aquela parte que já foi conquistada, que ela se colocada a serviço da humanidade, vai servir de exemplo para os demais. Todo mundo tem muito para compartilhar. Todo mundo tem muito o que inspirar nas outras pessoas. É só a gente enxergar as coisas numa proporção correta, numa visão menos nossa, menos ego, e mais como servidores, como os discípulos de Jesus, como verdadeiros cristãos. Difícil,
mas esse é o convite do Evangelho. Então é isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, deixem aí o que vocês entenderam do texto. Vamos aprender juntos. Um beijo, amo vocês.